Boa noite, irmãos. A última vez que tive a oportunidade de pregar aqui na igreja, começamos a quase que o encerramento do estudo de 1 Samuel. Estamos no capítulo 28, e o título que eu dei àquele sermão, e que hoje teremos a continuação, era Quando é tarde demais para buscar o favor divino. E pensando numa introdução, eu me lembrei que este ano nós fizemos uma viagem de avião, foi a última viagem que minha família fez de avião, e nós tivemos uma lição que dificilmente esqueceremos. Fomos a Boa Vista, Roraima, participar de uma semana de música sacra ali, e a viagem de volta estava marcada para uma segunda-feira, às 14h15. Estávamos hospedados numa casa bem próxima ao aeroporto. E lá o aeroporto fica assim meio que no meio da cidade, é parecido aqui com Fortaleza, né? Tem cidades como Manaus, por exemplo, que o aeroporto fica bem distante. Mas lá era bem pertinho. A nossa carona chegou para nos levar ao aeroporto às 13h13. Então, 14h15, 13h13. E eu já estava ali preocupadíssimo, né? Poxa, a gente tem que fazer o check-in, porque tínhamos mala para despachar, tínhamos pessoas de menores, né, na família. Então, tinha que fazer o check-in. E quando chegamos ao pequeno aeroporto da capital roraimense, não tinha mais ninguém na fila do guichê da empresa aérea do voo que nós pegaríamos. E lá, se você perde o voo, não tem um outro voo da mesma empresa ou de outro que perdeu o voo, acabou-se. Aeroporto pequeno, com poucos voos por dia. Né? E, então, aquele guichê já não tinha ninguém na fila, e tinha a atendente. Eu cheguei até ela e disse, olha, vamos para Fortaleza. E ela falou assim, acabou o check-in. Aí eu falei, não, mas a gente tem que ir para Fortaleza. Né? Tem que ir para Fortaleza. O voo só sai às 14h15. Ela, sinto muito, senhor. Falou de forma contundente, nós já esperamos 10 minutos de tolerância, porque o check-in acaba 1 hora antes do voo. Lembra? O voo era 14h15. Nós saímos de casa mais ou menos esse horário, né? 1 hora antes, né? 13h15 aproximadamente. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Na verdade, procurei fazer várias coisas, tentei ir a um lugar, não tinha ninguém mais lá, ninguém que pudesse fazer alguma coisa por nós. E sabe quando você compra umas passagens baratas, que não tem como você né, remarcar? Então, o que passava na cabeça do pai de família, né? 4 passagens do norte para cá. Você foi para a região norte, você sabe o preço. É mais fácil você ir para a Europa do que ir para a região norte do nosso enorme país. 4 passagens. A culpa é minha, eu coloco assim como uma culpa minha. Eu poderia ter ido de Uber antes, poderia ter pego carona com outra pessoa antes, mas sabe qual foi a lição que eu aprendi? Preste atenção nas regras de horário da empresa aérea e cumpra. Às vezes você lá compra passagem e eles mandam aquelas informações, né? E está lá, chegue 2 horas antes. Por quê? Para que você dê tempo de você fazer o check-in antes. Né? Pois é, e eu pensei, estamos bem perto do aeroporto, o aeroporto é pequeno, a fila não é grande, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porém, no nosso caso, chegamos tarde demais e perdemos o voo, não embarcamos num avião naquele dia e esperamos praticamente 1 semana para conseguir um outro voo e de Manaus, ou seja, tive que ir para Manaus de ônibus e pegar o voo de Manaus para Fortaleza. Nem sempre o atraso nos deixa impunes, né? Às vezes você está tão acostumado a chegar atrasado em todos os seus compromissos, né? Chega atrasado no culto da igreja, ninguém vai fazer nada, não vou receber nenhuma multa e coisa. Mas às vezes o atraso vai te deixar com um grande
prejuízo, grande prejuízo. Hoje eu gostaria de retomar, então, a nossa meditação sobre a história do rei Saul e como ele desperdiçou a longanimidade divina, seguindo a sua própria vontade e conveniência, e isso às vezes inclui o seu próprio tempo. Eu vou fazer o que deveria fazer no tempo que eu quiser fazer. Parece que para Saul já era tarde demais para buscar ao Senhor. Ele teria que arcar com as consequências de suas escolhas. Vamos ler então 1 Samuel 28, vamos relembrar um pouco a história e vamos concluir o estudo desse capítulo e também o capítulo 31. Samuel 28, 1 Samuel 28. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás. Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Agora vamos ao texto que mais nos interessa aqui, a partir do versículo 3. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe respondeu. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas à minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Samuel: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite.
Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi as palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou-o, e tomando farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Devemos reconhecer que o favor de Deus, bem como o seu juízo, ocorre segundo o plano e o tempo dele, e não pela conveniência humana. Baseado nesse texto, eu gostaria de destacar 3 verdades para aqueles que, verdades difíceis, né? Para aqueles que se afastam de Deus, considerando esse exemplo de Saul. Nós já vimos anteriormente 2 dessas verdades. A primeira, buscar o Senhor por medo, mas sem contrição, é inútil. Buscar o Senhor por medo, mas sem contrição, é inútil. Se você gosta de anotar os pontos, né, o primeiro subponto é: existem ações lícitas para se buscar o Senhor. E veja que Saul buscou ao Senhor, ou seja, ele fez o que parece ser correto. Diante do problema, ele buscou ao Senhor. E apresenta o texto aqui 3 formas lícitas daquela época: sonhos, profetas e urim. Era assim que os homens de Deus recebiam a revelação do Senhor. Alguns reis recebiam através dos profetas ou pelos sacerdotes. O sacerdote que tinha aquela estola sacerdotal, e dentro no peitoral tinha o urim e tumim, entende? Poderiam ser 2 pedras, e de alguma forma elas revelavam a vontade de Deus ao rei ou a alguém a quem Deus gostaria de revelar a sua vontade. Porém, devemos lembrar que Saul mandou matar todos os sacerdotes ali de Nob, os parentes de Aimeleque, e Abiatar fugiu com a estola sacerdotal. Então, talvez Saul não dispunha de todos esses recursos. Samuel era morto, não havia mais o profeta Samuel. A estola sacerdotal não estava mais lá. E dizem alguns estudiosos que parece que quando alguém buscava a vontade de Deus por meio de sonhos, eles iam dormir próximo das dependências do tabernáculo, né, para que Deus pudesse se manifestar por meio de sonhos. Não sei se essa foi a realidade de Saul, mas ele buscou isso. De alguma forma, ele quis que Deus se revelasse através de sonhos. De alguma forma, talvez ele buscou profetas que sobraram por ali, que nós não sabemos os nomes, porque o único profeta que tem um nome nessa história de Saul é Samuel, que já estava morto. Então, existem formas lícitas, ações lícitas de buscar o Senhor. Para nós, hoje, é o quê? Ler a Bíblia, orar, buscar conselhos de homens piedosos, irmãos piedosos que conhecem a palavra de Deus, ouvir as pregações, participar dos cultos, de estudos bíblicos, é a forma de conhecer a vontade de Deus, então, conhecendo essa vontade, realizar a vontade de Deus. O segundo subponto aqui foi que as ações externas, sem motivação correta do coração, são vãs. Veja, ele buscou de forma lícita, mas faltava alguma coisa: arrependimento. A motivação correta de coração, faltava uma fé verdadeira. Embora Saul buscasse ao Senhor, não tinha a motivação e a condição espiritual necessárias. Por isso ele não foi atendido. Não foi atendido. Irmãos, muitas vezes nós buscamos ao Senhor até da forma certa, mas não com o coração correto diante de Deus. Nós podemos até orar,
mas talvez sem fé nenhuma. Nós podemos até vir para a igreja, podemos até ler a Bíblia, mas sem nenhum desejo de aprender algo novo. Talvez por mera algo mecânico, né? Rotineiro. Eu vou ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Tá. Você coloca o dedo, se alguém aqui vai acompanhando, se alguém chama você, você olha para o lado e o dedo continua, né? É necessário, especialmente se estamos em pecado, quando buscarmos ao Senhor, realmente nos arrependermos. Realmente nos arrependermos. A segunda verdade que vimos é que buscar o Senhor mediante aquilo que Ele reprova é loucura. Vimos? Buscar o Senhor por medo e não por contrição é inútil. E buscar o Senhor mediante aquilo que Ele reprova é insensatez, é loucura. E o primeiro subponto desse novo ponto é que a inconstância e o duplo pensamento revelam incredulidade. Como alguém que acabou de buscar o Senhor pelos meios lícitos, de repente muda de ideia, de repente muda de atitude, de prática. Uma mudança drástica da forma de se alcançar o favor divino, né, dos meios lícitos, para um meio reprovado por Deus, indicava que Saul estava mais desesperado do que arrependido. A fé que Saul tinha em Deus não era suficiente, isto é, ele acreditava em Deus, mas não o temia ao ponto de render-se totalmente a ele e obedecê-lo, e seguir realmente a sua vontade e as suas instruções. Saul queria algo que satisfizesse a sua conveniência em todo o tempo, ele era meio que pragmático, no sentido de que ele buscava aquilo que dava certo. Se ele fazia uma coisa e não desse certo, ele buscava outra. Tentei pelos meios lícitos, não deu certo? Eu vou pelos outros meios. Eu tenho que conseguir o que eu quero. E o segundo subponto, cegueira espiritual leva à substituição de Deus. Foi o que ele fez aqui. Ao usar uma médium para conseguir descobrir a vontade de Deus através de Samuel, Saul agiu contra a própria vontade expressa de Deus. Veja, a mulher ficou com medo de morrer, porque Saul já tinha desterrado os médiuns e adivinhos. E Saul disse, eu te juro que nada vai acontecer contigo, pelo Senhor. Como ele poderia fazer uma coisa dessa, né? De fato, substituir a forma aprovada pelo Senhor por uma condenada por ele, é substituir o próprio Deus. Ou se faz a vontade de Deus, ou a dos ídolos. Não podemos servir a dois senhores. O sincretismo religioso, que é a mistura de práticas religiosas, é consequência de cegueira espiritual. Isso tudo é religião, Deus se agrada de tudo, todos os caminhos levam a Deus, eu posso fazer isso, posso sair daqui e ir para um terreiro, ir para a igreja tal, para outra religião tal, não importa. E muitas vezes, quando estamos desesperados, ou quando alguém está desesperado, busca todos os meios, os que são aprovados por Deus e também os que são reprovados por Deus. Imagina que seu filho adoece de uma forma terrível, uma doença terminal. E aí você ora, vem para o culto de oração, pediu oração, leva para os médicos, faz isso e nada dá certo. Aí você, agora eu vou para um terreiro, agora eu vou dar banho de sal grosso, agora com um galinho de arruda, agora eu vou fazer isso daqui. Agora você acaba recorrendo a feitiçarias e coisas desse tipo. Parece algo semelhante ao que Saul fez aqui. Eu sei que esse assunto do aparecimento de Samuel aqui é controverso. Se você conversar com vários pastores, cada um pode ter uma opinião diferente, e eu já conversei com vários pastores sobre isso, e sei de alguns, eu tinha uma opinião, e depois a minha opinião mudou também, né? E eu creio que Samuel realmente falou a Saul aqui. Todos os 5 comentários que eu li, me preparando para essa pregação,
também os comentaristas apresentavam os 2 pontos e diziam: essa opção é a melhor. Né? Essa opção é melhor. Por quê? Porque o texto diz: Samuel falou. O texto diz claramente: Samuel falou. E embora, vamos supor que isso é o correto mesmo, é a verdade, aconteceu isso, excepcionalmente, aconteceu isso. Eu creio dessa forma. Isso não indica que Deus é favorável a práticas mediúnicas e espíritas. Não indica. Em 1 Crônicas 10, 13 e 14, é dito claramente que Saul cometeu transgressão ao interrogar e consultar uma necromante. E por isso Deus o puniu. Excepcionalmente, Samuel aparece, ou pelo menos fala com Saul, mas Saul foi punido por consultar a necromante. Eu estou deixando aqui como uma ressalva, né? Ou seja, o fato de crermos que possivelmente foi Samuel que apareceu ali verdadeiramente, não indica que, então Deus permite todas as coisas, né? Então está aí uma base bíblica para crer que podemos falar com o mundo dos mortos e tudo mais. Não, não é isso. Não é isso. Eu até falei no domingo anterior, né, no que eu preguei, que foi uma forma de punição de Deus, é uma forma de juízo. E citei outros textos para corroborar com isso. Né? Não convém falar de novo, porque senão a gente vai perder o tempo aqui do estudo de hoje. Então, agora vindo para aplicações para nós. Será que você não tem algumas vezes buscado a vontade de Deus por meios que Ele reprova? Parece loucura, mas fazemos. Às vezes por práticas antigas, às vezes por brincadeira, ou pelo menos por costumes anteriores. Eu lembro muito bem, quando eu era criança, que às vezes a gente fazia alguma coisa e... alguém sabe o que é isso aqui, né? Fazia figa, para que... tomara que dê certo. Ou eu vou cruzar os dedinhos, né? Ou bata na madeira, né? São superstições, são mandingas e coisas esquisitas, meio que feitiçarias, de certa forma. Você está colocando toda uma situação no poder de algo supersticioso. Aí você pensa, não, pastor, mas eu não faço essas coisas não, né? Eu não faço essas coisas, mas talvez faça outras. Tipo, eu preciso, como pai de família, eu preciso sustentar a minha família e não estou conseguindo de forma alguma. Então, eu recorro a um meio ilícito para ganhar dinheiro. Talvez haja com corrupção no meio onde eu vivo, convivo até com a família, ou mesmo no meio do trabalho, ajo de forma corrupta para adquirir algum tipo de vantagem. Mas por quê? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso sustentar minha família. Eu preciso sustentar minha família. Talvez você deseja muito alguma coisa de Deus, talvez passar num concurso, talvez fazer uma boa prova e tal, e para isso você deixe de fazer várias outras coisas, como, por exemplo, orar, ou como, por exemplo, ler a Bíblia, ou como, por exemplo, participar das atividades da igreja, dos cultos. Porque não, pastor, eu preciso me preparar para isso. Eu tenho que cuidar disso aqui. Se eu não cuidar disso, eu não vou passar. E Deus não te ajuda, não? Não vou passar, pastor. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que trabalhar no domingo. Eu tenho que trabalhar na hora disso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui, porque senão eu não consigo. Às vezes a gente recorre a outras coisas. Você quer fazer a vontade de Deus, você tem um senso de justiça e um irmão faz alguma coisa que você considera errado, e talvez é errado biblicamente mesmo, e você fica irado, e você age com maledicência, você guarda rancor, mas você se acha no direito de ter esse rancor, essa maledicência, de fazer a maledicência, porque o irmão pecou. E aí você age com pecado também, ou seja, da forma
reprovada por Deus. Podemos pensar em várias outras maneiras de como nós, muitas vezes, querendo fazer a vontade de Deus, recorremos a meios ilícitos, não só de feitiçaria ou de superstição, mas de práticas que não agradam a Deus. Então, agora nós chegamos ao nosso terceiro ponto, a terceira verdade. Rebelar-se contra Deus é sujeitar-se à sua inimizade e ao seu justo juízo. E esse ponto está baseado em 1 Samuel 28, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Veja então que no versículo 15, Saul declara a Samuel que Deus se desviara dele e não lhe respondia pelos meios lícitos. Por isso que ele recorreu àquela forma, ou seja, a necromancia. Ele estava apelando para qualquer coisa em seu desespero, reconhecendo que Deus se desviara dele. Mas a culpa não era de Deus. Não era de Deus. E aqui quero destacar o primeiro subponto dessa nova verdade. A inimizade com Deus é responsabilidade do pecador. A inimizade com Deus é responsabilidade do pecador. Não se pode dizer que Deus, por maldade ou sem motivo algum, se desviara de Saul. Quantas vezes o Senhor lhe deu ordens claras por meio de seu profeta e Saul as desobedeceu as ordens por sua conveniência? Eu já preguei aqui sobre essas desobediências de Saul. Saul deveria reconhecer, então, os seus pecados, mas ele preferiu responsabilizar Deus. Olha, eu só estou fazendo isso porque Deus não me atende. E nós podemos fazer a mesma coisa muitas vezes. Pastor, eu só estou fazendo isso porque eu não vejo outra forma. Porque Deus não atendeu minha oração. Ele buscou responsabilizar a Deus, então buscar outro meio para saber o que deveria fazer. Isto é, se havia alguma saída para o seu problema. Lembra, ele estava com medo do exército dos filisteus. Ele sabia que poderia ser morto a qualquer momento. Então, conforme o versículo 16, Samuel responde: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Ele mesmo deu a resposta. O Senhor se desviou de mim, o Senhor não me responde. E ele está dizendo: então por que está me perguntando isso, se o Senhor se desviou de ti? Como você quer buscar a vontade de Deus, se você já sabe? Então, Deus o desamparou e se fez inimigo de Saul por culpa de Saul, e não por culpa de Deus. Foi Saul quem se colocou nessa situação de inimigo de Deus. Isso fica muito claro no versículo 17. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, ele te dissera: tirou o teu reino da tua mão e o deu ao teu companheiro. E o 18. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. Então, por que ele não estava sendo atendido por Deus? Porque ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a Deus. E ele não estava buscando da forma correta. Samuel responde como se... imagina um pai dizendo para o seu filho: não faça tal coisa. Aí ele dá as consequências. Se você me desobedecer, se você fizer o que eu estou dizendo para não fazer, você vai ser castigado nisso, ou você vai ser disciplinado isso, ou vai acontecer isso, isso e isso. Aí o filho vai lá e desobedece.
Aí o pai chama o filho e vai discipliná-lo. Aí o filho já chorando, né? Filho pequeno, claro, normalmente, né? O filho já chorando, por quê, pai? Por quê? Por que você vai fazer isso, pai? Isso é muito normal, né? Os filhos, né? Por quê? Olha aí, tem umas crianças maiorzinhas aqui que já passaram por isso, né? Eu já passei por isso. Por quê? E o pai vai lhe dizer, eu não disse para você não fazer isso? Te falou. Eu não disse que se você fizesse isso, você seria disciplinado? Sim. Por que está perguntando por quê? Você sabia. Samuel está dizendo isso para Saul. Você já sabe. Deus te falou. Agora, o que aconteceria? Ou por que esse pai vai disciplinar o filho? Porque ele é malvado? Por pura maldade mesmo? Não. Pelo contrário, por amor. O que aconteceria se esse pai não disciplinasse seu filho? Além de não cumprir a sua própria palavra, ou seja, a sua palavra cai em total descrédito, o filho nunca mais vai confiar naquele pai. Não, meu pai fala uma coisa, mas depois ele não faz. Depois ele não cumpre. Vou continuar fazendo. Esse pai vai prejudicar o próprio filho ainda mais. E isto não é amor. Tem pais e mães, né, que acham, não, se eu disciplinar meu filho, isso é falta de amor, coitadinho dele, isso ele é criança, criança faz isso mesmo, criança berra, criança mente, criança briga, criança faz birra, criança faz não sei o quê, isso é coisa de criança. Quando ele crescer, ele vai melhorar. Ele vai melhorar, ele vai se aperfeiçoar, no sentido negativo. Ele vai ser um mentiroso muito melhor. Ele vai ser um brigão muito melhor. Ele vai fazer birra muito mais. Por quê? Porque não foi ensinado por aqueles que deveriam ensiná-lo. Os pais, os que amam. Por isso, filhos que estão aqui, né, que ainda são pequenos, os pais disciplinam porque amam. Se o pai não disciplinar, quando você faz uma coisa errada e você sabe que fez uma coisa errada, você deve até desconfiar. Eu acho que meu pai não me ama, não. A Bíblia mesmo fala isso, né? Deus disciplina o filho, a quem ama. Deus disciplina. Vamos para o segundo subponto. O justo juízo de Deus chegará no seu tempo aos pecadores rebeldes. O justo juízo de Deus chegará no seu tempo aos pecadores rebeldes. Versículo 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Agora começa aqui o juízo, né? A punição. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, ou seja, mortos. Isso aqui não quer dizer que vai estar no céu, está dizendo que vai estar morto, tá? No mundo dos mortos, vamos pensar dessa forma. E o acampamento de Israel, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Samuel especifica o que iria acontecer não apenas com Saul, mas também com Israel, com os filhos de Saul, pelo menos 3 dos seus filhos, e com os seus soldados. É claro que ele falou filhos, ele não disse com todos os seus filhos. Né? Com todos, ele fala os teus filhos. Tá? Eu estou dizendo isso porque quando você vai para aquela discussão controversa em relação se era Samuel ou não, vai dizer, mas ele mentiu, porque só morreram 3 e um filho ficou vivo e tal. Mas ele não falou todos os filhos. Ele falou os filhos. Tá? Então, vamos lá. De certa forma, Deus estava punindo também os israelitas por seus pecados. Né? Assim como ele fez outras vezes. Mesmo que os seus líderes os tenham induzido a isso, eles eram responsáveis. Lembra, quando havia queda de um líder, de um rei, né? Ou seja, quando o rei começava a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, normalmente ele levava a nação toda a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E Deus acaba punindo todo mundo. Por exemplo, Davi, que cometeu um grande pecado ao pedir para ser realizado o censo. E por que era um grande pecado? Porque ele estava se gloriando, se vangloriando.
E diz que Deus puniu, né? Então Deus puniu parte do povo. E é deixado claro ali que Deus queria fazer isso. Porque ele punia o povo que estava em pecado também. Então ele não apenas puniu Davi, mas puniu o povo que estava em pecado também. Então, de certa forma, Deus está usando essa situação para punir o povo por causa dos seus próprios pecados. Contudo, muitos inocentes também sofreram e ainda sofrem pelos pecados dos outros. Sim, o nosso pecado é tão terrível que muitas vezes as suas consequências atingem os outros que estão ao nosso redor, pessoas que amamos. Se um marido, pai, comete adultério e deixa seu lar, toda a família sofre. Os filhos sofrem. A família fica destroçada. Não é só a esposa dele, como se fosse pouca coisa. Não, já é muita coisa. Mas os filhos também. Quando um pastor, por exemplo, cai em adultério, a igreja toda sofre. E os resultados, as consequências desastrosas, se divulgam, por outras igrejas também. É uma coisa terrível. Esse não é o primeiro caso na Bíblia em que uma pessoa parece que cometeu o pecado principal e Deus pune vários ao redor. Aliás, desde o princípio, lembra de Adão? Por causa do pecado de um só homem, o pecado passou a todos os homens. E pelo pecado, a morte, porque todos pecaram. Lembra do caso de Acã, no livro de Josué, capítulo 7? Que ele roubou das coisas ali de Jericó que não deveria ter pego, era um anátema, não é? E o que aconteceu? Por causa disso, o povo perdeu a batalha com um exército menor. Ai, pessoas do povo de Israel foram feridas por causa do pecado de Acã. E quando ele foi descoberto e foi punido com toda a sua família. Por isso devemos tomar cuidado para não vivermos em pecado. Também precisamos orar pelos nossos líderes, para que permaneçam firmes no Senhor. É trágico a queda de um líder, a queda de um pastor, a queda de um pai de família, a queda de uma mãe, a queda de um irmão, pois muitos podem ser atingidos pelas consequências dos seus pecados. Saul ficou desolado, conforme os versículos 20 a 25. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul, a mulher, vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz e, arriscando a minha vida, atendi as palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Por que isso está acontecendo? Era comum naquela época, quando alguém procurava uma necromante, que essa pessoa deveria ir em jejum. Saul andou quilômetros até chegar em Endor, próximo do acampamento inimigo. Ele se disfarçou. Não é? Então, vamos pensar que ele foi em jejum. E todo aquele tempo, aquela caminhada, e chega até lá e recebe essa notícia terrível, ele já estava desfalecido. A mulher então oferece algo para que ele pudesse comer. A princípio ele não quis, mas foi então constrangido pelos seus 2 servos que foram com ele e pela mulher. E ele acabou comendo com ela ali. Mesmo Saul estando triste, desolado, não houve sinal de arrependimento. Não houve sinal de arrependimento. Ele parece que havia ultrapassado o ponto em que o retorno ainda era possível. Estava com o coração endurecido. Agora nem vivos, nem os mortos poderiam ajudá-lo a escapar do juízo do Senhor.
A obediência a Deus não pode ser determinada pela conveniência humana. Não, há consequências. Os que escolhem adiar a obediência à espera de uma condição mais favorável, sabe, quando você ouve o evangelho ou quando você ouve uma exortação de um irmão, né, uma exortação bíblica, você diz, não, agora não, depois, quando eu estiver mais velho, mais tarde, agora não, agora eu quero curtir a vida. Não. Quando as pessoas resolvem adiar a espera por uma condição mais favorável, podem vir a lamentar pelas escolhas, pelas consequências das escolhas. Pode ser tarde demais. Em 1 Samuel 31, agora é o último capítulo, de 1 a 7, é relatado a morte de Saul, a derrota de Israel. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro, arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim, o que era muito comum naquela época. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e os seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Está aqui, o que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. O que Samuel disse que ia acontecer, aconteceu. Aconteceu. A morte de Saul foi motivo para que os filisteus se alegrassem. Olha lá o que acontece a partir do versículo 8, 31. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo fixaram no muro de Bet-Sean. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean e, vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Aqui a gente pode ver pelo menos 2 coisas. A morte de Saul foi motivo para que os filisteus se alegrassem. E se alegrassem com os seus deuses. Eles comemoraram. Foi Astarote, foi Dagon, os deuses, né? Que nos deu o nosso inimigo, que nos deu a vitória contra os nossos inimigos. Eles se alegraram. Talvez zombaram e blasfemaram contra o Deus de Israel. Se alegraram. E talvez na queda de um crente, os descrentes se alegrem. Ó, tá vendo? O pastor caiu. Tá vendo aquele crente do nosso trabalho cometendo pecado? Depois quer ser santinho. Eles se alegram, eles riem, eles gostam disso. Porque, de certa forma, as pessoas que não são tementes a Deus e que não vivem uma vida santa, eles se acham julgados pelos crentes. Poxa, eu não posso fazer isso na frente dele porque ele vai estar me julgando. Então, ele não quer ficar próximo dos crentes. Então, eles se alegram com isso. Mas a segunda coisa que aconteceu aqui é que a morte de Saul também motivou homens de Jabes de Gileade para resgatarem o corpo do rei de Israel e de seus filhos, e depois de sepultá-los, eles jejuaram 7 dias. 7 dias. Sim, aqueles que não temem ao Senhor irão se alegrar com a queda de alguns do povo de Deus, mas haverá aqueles que serão despertos para agirem com coragem,
mesmo estando entristecidos. Esses homens provavelmente se lembraram que foi Saul quem os livrou dos amonitas, conforme 1 Samuel capítulo 11. E eles foram até Bet-Sean, aproximadamente 16 quilômetros de onde eles estavam, no meio dos inimigos, para resgatar os corpos de Saul e de seus 3 filhos. Coragem. Coragem. E no final, eles jejuaram. Jejuaram. Eu sempre considero essa parte como uma esperança. Eles jejuaram. Eles estavam recebendo ali uma punição do próprio Deus, que enviou os inimigos e deu a vitória aos inimigos. Mas eles jejuaram. Entendo eu que eles clamaram ao Senhor nesse período de jejum. Claro que o jejum está associado a várias coisas, especialmente aqui no Antigo Testamento, está associado ao luto também. Mas muitas vezes era usado para clamar ao Senhor, para pedir misericórdia, piedade. Tire o peso da mão do juízo, nos ajuda, nos perdoa de tal forma que possamos suportar, que possamos voltar a ter comunhão contigo. Então, embora entristecidos, é possível que na queda de um crente, outros se levantem, clamem ao Senhor e ajam com coragem. Jejuem. Para aqueles que temem ao Senhor, sempre há esperança. Ele está no controle de tudo. Lembra? Quem mandou os inimigos? Quem disse o que iria acontecer? Foi Deus. Ele estava no controle de tudo. Quando a minha família perdeu aquele voo em Boa Vista, eu confesso, eu fiquei muito triste. Eu fiquei preocupado, eu fiquei ansioso e eu tentava não demonstrar, mas eu creio que estava na cara, né, dos que estavam próximos ali. A minha cara demonstrava isso, eu ficava, o que eu vou fazer? Eu tentei fazer de tudo para reverter aquela situação naquele mesmo dia, mas nada deu certo. Eu sabia que comprar passagens novas seria muito, muito caro. Então a oração se tornou uma atitude presente naquele momento. Presente. Eu precisei entender. A primeira coisa que eu tenho que fazer é orar. E não buscar os meus próprios meios, pelas minhas próprias forças e astúcia, resolver os problemas. A primeira coisa que eu preciso fazer é orar. E, na verdade, eu acho que eu tentei fazer outras coisas e depois eu lembrei da oração. Orar. Talvez jejuar. Esse era o momento. E Deus, de forma silenciosa e maravilhosa, foi agindo. A culpa era minha, mas muitos irmãos das igrejas ali começaram a graciosamente ofertar, sem eu saber nada. Eu só tive que ligar para o pastor e disse, perdi o voo. Não pedi nada mais. Só disse, ore, perdi o voo, vou ter que ficar aqui mais um tempo. E nos bastidores, pessoas começaram a levantar uma oferta. E eu até soube depois pelo pastor que ele começou a ligar para alguns irmãos e ele disse que ligou para um irmão que nem é da igreja dele, era de outra cidade, mas que era muito generoso e sempre contribuía, sempre contribuía. E esse pastor falou que aquele irmão, quando ele ligou para ele, estava numa situação muito triste espiritualmente. Não vou citar aqui o que era, mas era uma situação bem complicada, muito complicada. E quando o pastor ligou, esse irmão falou o problema. E o pastor pôde, então, naquele momento, aconselhá-lo, ajudá-lo, orar com ele. Ele disse, pastor, foi uma bênção a perda do voo. Porque eu pude falar com aquele irmão, de alguma forma. E ajudá-lo para que ele tomasse uma decisão correta e não fizesse o que queria fazer. Deus age em meio às adversidades e na tormenta sempre nos proporciona um facho de luz de esperança. Às vezes a gente não entende. Por que, Senhor, isso? Mas Ele mostra alguma coisa. Ele está agindo. O momento é buscar o Senhor da forma correta. Como diz o profeta Isaías,
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para Deus, porque é rico em perdoar. Saul não fez isso. Ele buscou ao Senhor, mas ele não deixou o seu caminho. Ele não deixou os seus pensamentos. Ele não se converteu ao Senhor. Ele não buscou ao Senhor como deveria buscar, enquanto podia. No início da história de Saul, ele consultou Samuel. Lembra? Em busca das jumentas do seu pai, Quis. Buscou o homem de Deus. Ele comeu com Samuel. Mais tarde, ele consulta uma necromante. E come com a filha de Satanás. Antes, ele teve a cabeça ungida por Samuel, profeta de Deus, para ser o rei de Israel. No fim, ele teve a cabeça cortada pelos inimigos, aqueles a quem ele queria que matasse Davi. Ele foi morto pelos filisteus. Começou bem, terminou mal. Como será o seu fim? Saul conhecia Deus, mas teve um fim trágico, porque escolheu se distanciar dele até um ponto que não tinha mais volta. Era tarde demais. No livro de Apocalipse, Jesus escreve uma carta para a igreja de Laodiceia que estava andando em seus pecados. Ele lhes diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Olha lá de novo, a disciplina é para os que são amados. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 19 e 20. Essas palavras são para crentes. Às vezes é usado para evangelismo, né? Mas foi escrito para uma igreja que estava em pecado. Se uma igreja que estava fora da comunhão com Deus, se esse for o seu caso, abra a porta para Cristo. Não porque ele precisa de você. Cristo está toitadinho ali batendo a porta. Por favor, me deixe entrar. Não. Não é Cristo que precisa de nós. Não é Cristo que precisa de você. É você que precisa dele. Nós que precisamos dele. É melhor morrer em comunhão com Deus do que em disciplina. Salvo sim. Porém, como que pelo fogo, né? Não seja um filho rebelde. Pode ser, talvez, que você não seja um crente. Você está aqui, talvez não seja um crente. E ainda quer curtir uma vida de pecados. Não quer saber da palavra de Deus agora. Você conhece a história da Arca de Noé? Acredito que sim, né? Imaginem quantas pessoas ouviram a pregação de Noé por anos, e o viram construindo aquela arca enorme, aquele barco gigante em terra seca. E imagina isso, considerando que naquela época não havia chuva como hoje, mas apenas aquela neblina que caía para regar a terra. Como acreditar num dilúvio? Como acreditar num dilúvio tal que fosse levantar aquela arca gigante? Por que esse louco está pregando dessa forma? E quando isso vai acabar? Por quanto tempo? É loucura. Agora, chega um momento em que Deus diz para Noé entrar. Deus manda os animais. E Deus fecha a porta. É de que Deus fecha a porta. Não é Noé que fecha a porta. Eu vou colocar aqui o cadeado, fechar. Não, Deus fecha a porta. E aí começa a chuva. E ela não para por 40 dias. Chuva. E vem ainda aquelas águas das fontes do abismo. Entendemos que veio água por baixo também.
a tal ponto que cobriu os montes mais altos. Mas antes disso, aquelas pessoas que ouviram o evangelho pregado ali, né, a palavra de salvação naquele momento, por anos e anos daquele louco velho, com seus 3 filhos e noras, agora eles estavam do lado de fora da arca. E não tinha um monte tão alto que eles pudessem subir para escapar. Eu fico imaginando eles então batendo na porta. Abra a porta! Por favor! Mas já era tarde demais para buscar o favor divino. Não tinha mais jeito. Quem fechou a porta não foi Noé, foi Deus. Se você não conhece a Deus ou não é um crente no Senhor Jesus Cristo, mas ouviu o Evangelho, a pregação da palavra de Deus e está se sentindo tocado, busque o Senhor enquanto se pode achar, porque haverá um tempo que será tarde demais. Arrependa-se dos seus pecados. Creia que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. No passado, houve um homem criminoso que foi sentenciado à morte. Era um salteador, era um assassino. No dia em que ele estava cumprindo a sua sentença, ele creu em Jesus. E não somente ele estava cumprindo a sua sentença, mas Jesus estava ao seu lado, numa sentença igual, mas não pagando pelos seus próprios pecados, porque Jesus não teve pecado, mas pagando pelos pecados deles, pelos nossos pecados. Ele estava morrendo pelos pecados de outros. O justo pelos injustos. E aquele homem, diz a palavra de Deus, que antes, junto com o outro ladrão, ele zombou de Jesus. Mas parece que ele se arrependeu. E repreendeu o outro companheiro bandido, criminoso. E disse, nem ao menos temes a Deus, estando em igual sentença. E virou para Jesus e disse, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Jesus não disse para ele, é tarde demais agora, irmão. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Lucas 23 e 43. Jesus também disse no Evangelho de João, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, arrependa-se e creia no Evangelho de Cristo antes que seja tarde demais. Pois a Bíblia também nos diz que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, e vindo depois disso, o juízo. O tempo da salvação é hoje. É agora em vida. Hebreus 9, 27. Também diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1 e 12. Jesus também disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Não permaneça, então, como inimigo de Deus, ou seja, em seus pecados, rebelde contra Deus, mas torne-se seu filho amado pela fé. Não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho para a salvação e o tempo é hoje. Como está a sua vida? Busque a Deus enquanto se pode achar. Vimos que devemos reconhecer que o favor de Deus, bem como o seu juízo, ocorre segundo o plano e o tempo dele, não pela conveniência humana. Consideramos 3 verdades. Buscar o Senhor por medo, mas sem arrependimento, sem contrição, é inútil, é vão.
2. Buscar o Senhor mediante aquilo que ele reprova é loucura, insensatez. E 3. Rebelar-se contra Deus é sujeitar-se à sua inimizade e ao seu juízo, ao seu justo juízo. A culpa não é de Deus. Então busque o Senhor com um coração contrito. Não importa o pecado que você cometeu, arrependa-se verdadeiramente. Confesse os seus pecados. Faça aquilo que ele aprova e desfrute plenamente da sua amizade. Se reconcilie com ele, então. E desfrute da justificação por meio de Cristo. É ele que pode nos declarar justos, se você ainda não é um crente. Se você já é um crente, Jesus morreu pelos seus pecados, e você anda em pecado, confesse os seus pecados e volte à comunhão plena com o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso bendito Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus e porque podemos buscar o Senhor enquanto o Senhor se deixa achar. E ajuda-nos, então, a vivermos uma vida que agrada ao Senhor em santidade e não viver em rebeldia, em obstinação em nossos próprios pecados, mas possamos viver em comunhão com o Senhor. E mesmo diante das dificuldades e adversidades que porventura venhamos a passar, possamos reconhecer que o Senhor está no controle de todas as coisas e sempre há uma esperança. E podemos neste momento clamar